Seguindo a esteira dos trends e informações sobre a evolução humana, eu vou te fazer uma pergunta. Você já imaginou como seria a nossa relação com uma espécie totalmente diferente da nossa? Bem, hoje vou falar sobre a extinção dos Neandertais, que eram hominídeos parecidos com a nossa espécie, segundo o que diz a ciência. Então, voltando à nossa pergunta, você já imaginou como seria a nossa relação com uma espécie totalmente diferente da nossa? Em um cenário otimista, poderíamos conviver juntos e desenvolver uma maior tolerância uns com os outros. Porém, em um cenário pessimista, que na verdade é o mais provável, uma dessas espécies poderia acabar desaparecendo. Na verdade, segundo os cientistas, foi exatamente essas duas coisas que aconteceram. Houve uma convivência e uma das espécies desapareceu. E segundo eles, a espécie foi um Neandertal. Mas, segundo os cientistas, não foi sempre assim. Durante a maior parte da história, dividimos o belo planeta azul com espécies parecidas com a nossa, e uma delas em particular foi a espécie mais aparentada com a gente. E essa espécie se chamava Neandertais. Nós já convivemos milhares de anos juntos, cara a cara, no mesmo lugar. Os humanos modernos surgiram na África e os Neandertais na Eurásia. E por muito tempo viveram separados geograficamente. Porém, um dia começaram a sair do seu berço e se encontrar em algum lugar do planeta. Os Neandertais estavam biologicamente adaptados a climas mais frios, tinham um nariz grande e largo, e esse nariz era capaz de aquecer o ar antes de entrar nos seus pulmões. Os troncos eram mais largos e os membros mais curtos, o que ajudava a guardar mais calor, e também os deixava com uma aparência de baixinhos. Os adultos normais tinham de 1,5 metro a 1,75 m, enquanto os humanos eram esguios e corredores. E os Neandertais eram robustos e fortes, tão fortes que poderiam até abater uma presa grande apenas no corpo a corpo. Se olharmos com o nosso olhar de homens atuais, homens modernos, talvez eles pudessem parecer brutamontes, porém, eles também eram muito inteligentes e o cérebro deles era maior do que o nosso é atualmente. E por isso os crânios deles eram largos e alongados, para ter mais espaço para esse cérebro grande. Eles criaram ferramentas e arte e até também enterravam os mortos como nós, os humanos, fazemos até hoje. Todos os cientistas, eles não tinham nada de homens das cavernas, porque se comportavam de um modo parecido com os Homo sapiens. Possivelmente, eles eram bastante amistosos. Mas essa convivência trouxe algumas situações que causaram o extermínio de uma das espécies que hoje sabemos não foi a nossa, segundo os cientistas. Esse encontro interespécies fez com que algumas doenças aparecessem e fossem compartilhadas entre os dois grupos de humanos e, provavelmente, esse foi a causa do desaparecimento dos Neandertais, porque por estarem menos, sua biologia ser menos propensa a suportar algumas doenças que os Homo sapiens que vieram da África tinham e conseguiam suportar, fez com que eles fossem exterminados, fossem morrendo pouco a pouco. E existe um outro ponto que é uma diferença crucial entre as duas espécies. Os Neandertais eram seres individualistas, eles ficavam muito com a família deles, muito isolados, enquanto os seres humanos, os Homo sapiens, eles são sociáveis. Eles normalmente convivem e trocam experiências entre si como os fazemos até hoje. Imagine só uma situação. Você é um Neandertal, vivendo sua vida inteira, tendo contato apenas com dezenas de indivíduos da sua própria espécie. E ainda
falando sobre reprodução, como eles tinham uma limitação, né, de convivência, eles se relacionavam sexualmente com as pessoas mais próximas. E é comprovado cientificamente que a procriação entre irmãos, primos, pessoas muito próximas trazem problemas genéticos que são bastante fragilizantes. Então, por conta disso, essa é uma das formas que provavelmente foi o que gerou a extinção deles. Eles eram geneticamente menos resistentes a doenças e tinham algumas questões que já dificultavam a sua força, né, a sua longevidade. Apesar dos Homo sapiens não terem exterminado diretamente os neandertais através de violência, mas ele o fez através de doenças que foram trocadas entre as duas espécies através do convívio. Então, por que eles desapareceram e os Homo sapiens não? Aparentemente, se eles eram mais fortes e tinham o cérebro maior, provavelmente eles eram mais inteligentes e mais resistentes. Mas, como eu disse anteriormente, nós tínhamos um trunfo. Nós éramos mais sociáveis que eles. E essa troca, né, essa troca de informações ajuda com que a interação entre os vizinhos, conhecidos e parentes próximos favoreçam a evolução. Eu vou te explicar mais ou menos o que é isso. Imagine que por conta de uma mudança climática, o alimento de uma região se torne escasso. Ainda assim, os residentes de lá poderiam comer o bastante e oferecer os recursos para as pessoas da vizinhança. Então, isso só os Homo sapiens faziam. Já os neandertais não. Eles não tinham essa facilidade de trocar, porque eles viviam em grupos pequenos. Então, se eles quisessem conseguir comida, eles precisavam ir buscar esse alimento com as próprias mãos. E nós sabemos que houveram algumas intempéries e que foram dizimadas populações de animais. Houve intempéries da natureza que também prejudicavam que eles andassem, e tudo isso desfavoreceu os neandertais, que foram sendo extintos pela sua deficiência genética, pelo casamento, pelas relações sexuais consanguíneas, e também por não serem sociáveis e viverem em momentos bem fechados entre si. Então, eles não conseguiam socializar e compartilhar as inovações. Enquanto os Homo sapiens, eles sempre estão fazendo novos ciclos, porque todas as vezes que alguém recebe ou descobre alguma coisa, ele compartilha com o outro, que normalmente ou aproveita essa descoberta ou adapta para o seu próprio uso. Então, isso é uma vantagem que faz com que os Homo sapiens tenham maior probabilidade de sobrevivência. Tanto que a população Homo sapiens se espalhou pelos 4 cantos da Terra e ainda domina o mundo inteiro. E, além de tudo, ainda consegue fabricar máquinas, vacinas, foguetes, criar organismos geneticamente modificados, e nada disso seria possível se os Homo sapiens ficassem fechados em tribos como ficavam os neandertais. Não existe uma só pessoa que, sem a ajuda de outras, seja capaz de retirar da natureza bruta o mais simples e banal dos objetos. Ou a mais simples coisa, por exemplo, tomar um banho de água morna. Já pensou quantas pessoas, invenções e planejamentos outros humanos precisaram fazer para que você tome o seu banhozinho quente? Já pensou nisso? Bem, a teoria científica que conhecemos sobre a evolução da nossa espécie foi criada por Charles Darwin. Mas não foi apenas um momento dele de iluminação que fez com que ele descobrisse essa teoria. Com certeza, ele aproveitou conhecimentos e trabalhos de outros cientistas. E tudo isso em colaboração, em simbiose, em trocas, faz com que você e eu tenhamos informações que realmente não teríamos se não tivéssemos essa troca, né, essa socialização. Talvez aí esteja o motivo da extinção de algumas espécies. Ou será que tudo isso é apenas uma cortina de fumaça para uma verdade totalmente diferente ou divina? E o que você acha? Você acha que
Existiam mais espécies humanas ou você acredita na criação que é pregada pelos evangelhos? Então, aguarde seus comentários. Nos vemos nos próximos vídeos. Bye, bye.